Aí viu o pessoal aí reclamando sobre a questão de, não, porque de alguma forma, não, você pode responder as questões, mas você, hoje sim, hoje não, e daí algumas situações práticas, eventualmente eu não respondo, depois você responde, por exemplo, no canal. Claro, mas eu não tô, eu já falei isso, que foi no canal, eles falam isso porque eventualmente eu respondi de repente aquela vez pro Juca Kfouri, não. Eu falei, não tô em Deus o tempo inteiro para ficar entendendo, ou mesmo para ter capacidade de responder, entendendo ou não entendendo, ou entendendo na hora, né? Passando a entender na hora, ele conseguir responder alguma coisa. Não, não tô, às vezes nem estou pensando nisso, por isso dificulta qualquer responsabilidade que eventualmente eu conferiria a qualquer pessoa que me ataque. Daí o jornalista ali na, na bandeira dizendo, não, mas aí eu não sei o que tem que ser decisivo. Não, mas eu não quero ser, eu não sei se tem interesse em ser. E por isso, na verdade, não sou eu que tenho que ser decisivo, são os outros que têm que atacar na medida do que eu quero e do que eu acho que será correto. Por isso tem que perguntar para mim antes, tem que fazer um debate leal, tem que ser leal, tem que ser leal. Viu, Bandeirantes? Tem que ser leal, tem que ser leal. Então, primeira coisa. Uh, só para fundamentar, na verdade, nem para repetir o argumento, porque já foi explicado. Né? O argumento em si já me confere razão na questão de separar o que eu acho que deveria ser daquilo que eu acho que realmente vai acontecer na prática. Né? E sim, o fato de que o fato de eu achar que deveria, vamos dizer, que outras pessoas deveriam ser punidas antes de mim, achar que deveria, não achar que iria acontecer, achar que deveria ser assim. Né? Pode representar sim ali um pecado, porque seria uma divergência contra Deus, né? Ou contra outras entidades espirituais, enfim. Então isso sim poderia ser encampado como pecado, né? Ok, temos um ponto aqui. Só que a questão essa questão um pouco vinculada, mas a outra questão de achar que eu vou ser punido antes é por experiência prática. Então você não pode dizer que eu estou mentindo aqui. Não pode dizer, mas se ele acha que ele deveria, ele também se acha que deveria ser punido, significa que em algum momento ele achou que as pessoas seriam punidas antes. Não, porque na minha experiência prática isso não acontece. Na minha experiência prática, poxa, eu tenho razão em uma série de aspectos. E eu sou punido antes de várias pessoas que criticam maldosamente, que são maldosas e que agem de maneira errada, né? E então tem esse ponto, na verdade. Né? Então eu sou atacado antes do que deveria ser. Né? Eu sou atacado, ou sofro de alguma forma antes dessas pessoas, que eu acho que deveriam ser punidas antes. Mas justamente, eu já vivi isso talvez até em vários momentos da minha vida. Poxa, eu fui punido ou sofri de alguma forma antes do que pessoas que eu entendo. É, eu sou punido antes do que pessoas que eu entendo que deveriam ser punidas antes de mim. Né? E, mas então justamente se ele acha que ele deve ser, se no caso eu acho sobre mim mesmo que eu deveria ser de alguma forma punido depois, isso pode eventualmente ser pecado, mas isso não simboliza que eventualmente eu acho que isso vai acontecer, porque a minha análise da realidade, mesmo assim a partir do evangelho, é diferente. Há outros fatores que eu poderia falar, mas deixa quieto. Mas só tratando o tema de uma maneira, talvez não inteiramente geral, mas apenas no sentido de o que eu acho que aconteceria e o que eu acho que deveria acontecer, né, nesse binômio. O achar que deveria acontecer pode ser pecado, mas o achar o que realmente vai acontecer na prática já é muito baseado na minha própria experiência prática. Eu acabo sendo punido antes que os outros. Entendeu? Então não tem como vocês dizerem que eventualmente, não, mas no fundo ele achou que ele seria punido depois das pessoas. Não, porque a minha experiência dita o contrário. Ela dita o contrário. Então não tem como vocês fazerem esse raciocínio. Ele é forçado. Não quer dizer que eventualmente não há um pecado por trás. Mas divergência contra Deus, eu mesmo já falei no canal que havia. Né? Até acho que mesmo nesse tema, não sei se de maneira tão direta, mas eu já falei isso antes. Né? Mas não em relação ao cálculo do que realmente vai acontecer. Não, isso é mentira. É mentira de quem acusou. Porque muitas vezes, inclusive em 2019, quando na saída ministerial, eu achei que aconteceria exatamente o contrário do que para mim deveria acontecer. Do que o que para mim deveria ocorrer. Né? E eu imaginava isso. Falei, não, que vai dar merda mesmo que a pessoa, outras pessoas que eventualmente me persigam não sejam punidas ainda. Mas eu acho que vai acontecer comigo antes, porque já aconteceu antes comigo. Antes dessa análise, antes de 2019, já tinha acontecido em outro momento. Então não tem como você. Isso que eu não estou repetindo o tema, que eu estou apenas fundamentando aquilo que foi, na verdade, a explicação do vídeo anterior. Aqui eu apenas explicando a fundamentação. Eu já vi isso acontecer antes. De eu me ferrar antes. Então, o me ferrar antes é o que explica o fato de eu achar que eu seria punido antes.
embora mesmo até em algum cálculo espiritual, eu achasse e acho que isso não deveria ocorrer, mas é o que acontece na prática. Então, com base nesse cálculo, justamente que é o que justifica a minha saída ministerial. Poxa, eu vou sofrer antes. E ainda outras pessoas vão ser levadas, entre aspas, junto comigo, né? Pela questão da possibilidade de escândalo e tal, é isso que vai acontecer. Então, é apenas uma questão de cálculo e de experiência prática já vivida antes. Então, não adianta dizer, vamos prevalecer aqui diante do Alex. Ou seja, como se eu não tivesse falado isso antes. Eu acho que as pessoas devem ser punidas antes do que eu. E o fato de eu ter falado isso no comentário, vamos supor, em algum vídeo 5, 6 anos atrás, por exemplo, ou até antes, já provaria que, de repente, naquele momento eu já estaria sendo atacado naquele momento, ou seja, antes do que as pessoas que eu acho que deveriam ser punidas estariam sendo atacadas ou estariam sofrendo de alguma forma. Mas isso na verdade, já demonstrava, ou seja, se eu estava reclamando, outras pessoas deveriam ser punidas, significa que eu já estava antes, eu já estava vendo que outras pessoas não estavam sofrendo, na minha opinião, do jeito que deveriam. Então, ou mesmo antes de mim. Já deveriam ter sofrido antes de mim. Né? Então, mas o meu próprio comentário já demonstrava isso, já denotava isso, na verdade. Né? Então, eu tinha essa opinião, mas já demonstrava que a minha situação prática era exatamente diferente, e o fato de ter havido, ou ter ocorrido na minha vida essa situação, ter acontecido comigo a situação prática, já me inviabiliza, já me permite, de certa forma, ter um elemento para poder fazer o cálculo espiritual. Eu vou sofrer antes que esses caras. Mesmo que talvez não necessariamente eu tenha tantos pecados, mas no sentido que eles vão cometer coisas, na minha opinião, piores. Eles vão aqui, eventualmente, colocar em risco o ministério. Então, mas eu tenho outros pecados e por isso eu vou sofrer, quer dizer. Mas eu acho que deveria ser invertido esses polos. Né? Deveriam ser invertidos. Então, quer dizer, apenas para explicar que eu tenho fundamento para o meu cálculo, entendeu? Eu posso não concordar com ele, mas a minha experiência prática dita justamente como vai ser um cálculo, não só com informações bíblicas e tal, pelo que eu vi acontecer na minha vida. Agora, nem sempre isso me gera necessariamente divergência. Em algumas vezes, talvez mais com frequência do passado, ou com mais frequência do passado, me gerou mais divergência. Então, hoje eu não sei exatamente o quanto que eu discordaria disso. Mas apenas para fazer esse complemento. O meu raciocínio não vem do nada, vem de muita experiência prática, seja espiritual, seja fora da espiritualidade. Como ateu, que no final pode ser algo espiritual, mas que eu não sabia, então não. Eu poderia fazer um cálculo semelhante, mas não exatamente por espiritualidade, mas por lei de Murphy, né, vamos dizer entre aspas. Seria mais a base do cálculo aí. Então, talvez por isso eu faria, mas não vem do nada. O meu achar que eu eventualmente vou sofrer antes do que outras pessoas não é algo que seja inédito na minha vida. Tenho bastante larga, talvez, experiência nisso. E é o que fundamenta a minha vivência. E é o que fundamenta a minha opinião. Né? Por isso que eu estou explicando aqui o fundamento. E o pessoal dizendo, não, mas se ele achou que devia, quer dizer que ele achou que... Depende, talvez eles tenham feito uma aferição dessa forma, não tem nada a ver. Uma coisa é o que eu acho que deveria acontecer, outra coisa é o que acontece na prática e algum domínio, alguma antecipação que eu tenho sobre esse tema. Talvez hoje maior, antes menos. Né? Então, esse complemento no canal e valeu.